Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, no dia de hoje ele fechou com uma leve queda de 0,39%. Cotado a 138.422 pontos. Então, após, no dia de ontem, o índice ter atingido topo histórico, hoje ele deu uma leve recuada, o que é normal toda vez que os preços chegam a uma região de preço histórico. É comum haver uma briga entre vendedores e compradores, então os preços ficam oscilando assim, por alguns dias, tendo em vista que a região de topo histórico é uma região de resistência naturalmente, Mas a tendência para o índice continua sendo de alta. A média móvel de 9 períodos, que é essa linha azul, está virada para cima, Os preços estão um pouco distantes aqui da média móvel, então tem espaço para ver uma pequena correção antes de buscar novas altas, aí quem sabe para a região dos 140 mil pontos. Analisando os ativos que compõem a carteira do canal, começando aqui com o Banco do Brasil, fechou o dia em alta de 0,34%, cotado a R$ 29,76. Tá? O papel está em tendência de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima, está brigando nessa região aqui de topo histórico também, região de resistência, perto aqui da região dos R$ 30. Vamos ver, amanhã, quinta-feira, o Banco do Brasil vai divulgar os resultados, do primeiro trimestre de 2025. Vamos ver como vão vir os dados. E aí a gente vai poder ver se o papel realmente vai romper essa região rumo aos R$ 30, ou se de repente vai dar alguma oscilada aí, depender dos dados divulgados, Até porque, de acordo com notícias que estão sendo divulgadas, o primeiro trimestre do Banco do Brasil tende a não ser tão bom, em alguns aspectos, e isso pode eventualmente fazer os preços darem uma corrigida, Mas a gente que é investidor de médio e longo prazo, a gente não pode operar notícias, Vamos esperar sair os dados oficiais e aí sim fazer uma análise em cima disso. O importante é que o Banco do Brasil está em tendência de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. E meu preço médio de compra aqui está em R$ 26,51. Estou tendo um lucro de mais de R$ 3 por ação aqui em Banco do Brasil. Banrisul. Banrisul fechou o dia com uma queda de 1,22%, cotado a R$ 12,10. Conforme eu tinha falado no vídeo anterior, na negociação aqui da terça-feira, do dia 13 de maio, ficou esse pavio enorme aqui para cima, formando uma figura que a gente chama de estrela cadente, Isso aqui é uma força vendedora entrando nessa região. Isso pode ser o início de um indicativo de reversão da tendência de alta, Mas também em função dessa grande valorização que houve desde a segunda quinzena de abril para cá, é natural que haja uma pequena correção também, porque muitos investidores estão realizando esse lucro aqui de todos esses dias de alta. Os preços ainda estão relativamente distantes da média móvel de 9 períodos. A média móvel de 9 períodos está virada para cima, indicando tendência de alta no papel. O Banrisul também vai divulgar os resultados, se não me engano, na quinta-feira também. Então, isso vai mexer também com os papéis nesse dia. E o preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37.
Então, estou tendo um lucro aí de R$ 1,80, mais ou menos, por ação aqui em Banrisul. Tá? Além disso, né, essa região aqui, onde houve esse pavio, né, é uma região de resistência também, se a gente olhar aqui, né, no histórico do gráfico. Então, vamos seguir acompanhando, porque como é uma região de resistência importante, a gente pode pegar também essa região aqui como mais um fator de resistência, né? Então teriam essas 3 regiões aqui, né, formando uma resistência. Então é uma região que o papel não vai ultrapassar de primeira, né? Possivelmente vai haver alguma correção, né, como houve no dia de hoje. E aí, eventualmente, nos próximos dias, né, pode haver esse rompimento para cima rumo aí aos R$ 13. Bradesco. Bradesco fechou o dia com uma leve queda de 0,13%, cotado a R$ 15,20. O papel ainda está de ressaca, digamos assim, né, após essa alta expressiva aqui da semana passada, né, de mais de 15% em função dos dados do balanço, né, que foram muito positivos. O papel está dando uma oscilada nessa região aqui. Também indo, né, ao encontro do que eu disse nos vídeos anteriores, né, como essa alta foi muito expressiva, os preços se distanciaram muito da média móvel de 9 períodos, né? Então, o que pode acontecer, e aparentemente está acontecendo realmente, né, é os preços ficarem oscilando numa região aqui de congestão, enquanto a média móvel de 9 períodos vai subindo gradativamente até chegar na região dos preços, né? E aí sim, daí os preços podem buscar um novo direcionamento, né, rumo aos R$ 16. Como os dados do balanço foram muito positivos, acredito que dificilmente, né, o papel vai corrigir de volta para essa região dos R$ 13 num curto prazo, né? Acho que o caminho mais natural realmente é haver uma continuidade da alta. Se a gente observar aqui no histórico do gráfico, né, existe essa região aqui, uma resistência justamente nessa região onde os preços estão sendo negociados no dia de hoje, né? Existe aqui um topo aqui, justamente também onde os preços fecharam no dia de hoje, né? Então, rompendo essa região, já existe uma outra resistência logo acima, né? Que é esse topo anterior aqui, de final de dezembro de 2023, né? Então, vai ser uma região aqui, toda essa região aqui é uma região de resistência, né? Então, acredito que os preços vão dar uma certa estabilizada aqui nessa região por alguns dias, antes de haver um eventual rompimento na casa dos R$ 16, né? Vamos seguir monitorando, tá? Ver o preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Então, estou lucrando quase R$ 4, né? Quase R$ 4 por ação aqui em Bradesco. BMG. O Banco BMG fechou o dia em alta de 1,55%, cotado a R$ 3,93. O papel está em tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. E o preço médio está em R$ 3,85. Aparentemente, se a gente olhar aqui, um gráfico mais ampliado, né? Aparentemente, o banco BMG conseguiu sair, né, dessa região de congestão aqui de longa data, tá? Essas duas altas de hoje e de ontem, né, fizeram o preço sair dessa região de congestão, inclusive rompeu esse topo aqui, que era uma resistência, né? E agora a próxima resistência imediata seria essa região aqui dos R$ 4, né? O papel veio oscilando nos últimos dias e principalmente ontem e hoje teve essa subida mais expressiva,
justamente em função da expectativa da divulgação dos resultados que ocorreram no dia de hoje, né? Então, se a gente observar aqui, até teria que dar uma olhada se os dados foram divulgados antes ou depois do fechamento do mercado, né? Mas os dados, no geral, foram bem positivos, tá? Se a gente olhar aqui a questão do lucro líquido, né? No primeiro trimestre, o banco reportou um lucro líquido de 115 milhões, tá? Contra 94 milhões no primeiro trimestre de 2024. Eu gosto de sempre fazer essa comparação ano a ano, né? Porque se a gente analisar, digamos, o primeiro trimestre com o quarto trimestre, tem os impactos aqui da sazonalidade inerente a cada trimestre, né? Então eu gosto de fazer essa comparação sempre ano a ano, tá? Então pegando aqui os dois períodos, né? O lucro líquido cresceu, né, de 94 milhões para 115 milhões. O ROI também aumentou de 9,9% para 12,1%, né? Ou seja, é um dado positivo, tá? Continuando aqui na apresentação dos resultados que foram divulgados pelo banco mais cedo, né? A carteira de crédito do banco também aumentou, né? No primeiro trimestre, então, a carteira de crédito encerrou com um valor de 26,8 bilhões, tá? Contra 24,8 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Ou seja, houve um aumento aqui da carteira de crédito, né? De 7,8%. É um crescimento interessante. Seguindo aqui na apresentação, a inadimplência, que é outro dado importante, né? O primeiro trimestre de 2025 encerrou agora com uma inadimplência acima de 90 dias, né? De 4,1%, enquanto que há um ano atrás, né? No primeiro TRI de 2024, a inadimplência estava em 4,7%, ou seja, houve uma redução, né, de 4,7 para 4,1. Se a gente analisar trimestre a trimestre, tem uma tendência de baixa aqui na inadimplência, o que é positivo, tá? Outro dado interessante que eu gosto de analisar aqui é o índice de eficiência, né? O índice de eficiência, quanto menor, melhor, né? Então, aqui na questão do Banco BMG, primeiro trimestre de 2025 encerrou com índice de eficiência de 47,9%, enquanto que no primeiro trimestre de 2024, né, o índice de eficiência estava em 53,7%. Ou seja, também houve, né, uma redução aqui do percentual, né, e o índice de eficiência, sempre bom lembrar, quanto menor, melhor. Tá? Então, realmente, mais um dado positivo divulgado aqui pelo banco, né? E aqui acho que é um outro gráfico que eles colocaram ali que eu achei interessante, né? Que a gente percebe aqui um aumento, né? Um distanciamento entre essas duas linhas aqui, que é a margem financeira, que está crescendo, né? E é importante que sempre cresça, enquanto que as despesas de pessoal, as despesas administrativas e operacionais, né? Elas estão estáveis, né? Nos últimos anos aqui, pelo que a gente tem observado nesse gráfico, né? Então, isso é importante porque os custos as despesas, né, estão se mantendo estáveis, enquanto que a margem vem aumentando, né? Então, eles chamam aqui isso aqui de ganho de escala, né? Isso é um dado importante porque aumenta, né, a eficiência aí, do banco, né? Então, de um modo geral, os dados divulgados foram positivos, né? Então, acredito que isso deve se refletir no desempenho da ação nos próximos dias, tá? Então, vamos seguir monitorando aí, porque de repente pode haver uma pernada de alta aqui no Banco BMG, né? E a gente, como está posicionado nessa ação, a gente pode surfar aqui uma eventual onda tendência altista, tá?
Bom, seguindo aqui, né? ABC Brasil, Banco ABC Brasil. Fechou o dia com uma leve alta de 0,28%, cotado a R$ 21,47. Papel agora entrou numa tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima, desde a alta do dia anterior, né? Então houve uma correção aqui, agora parece que está se recuperando, né? O Banco ABC Brasil também divulgou os resultados na semana passada, o mercado não gostou muito dos dados, mas eu, analisando os dados divulgados, não achei os dados ruins, né? Então, acredito que tenha sido mais realmente um ruído aqui, uma especulação, né, de alguns players. Então, a tendência é que os preços se recuperem e, quem sabe, até nos próximos dias já voltem a superar, né, essa região de topo aqui. O preço médio está em R$ 21,64, tá? E com tendência de alta no papel. Analisando então a nossa planilha de controle, tá? Considerando o fechamento do dia de hoje, estou com um lucro de 12,27% em Banco do Brasil, um lucro de 16,68% em Banrisul, 33,69% em Bradesco, 2,08% em Banco BMG, um pequeno prejuízo aqui de 0,79% no Banco ABC Brasil. No geral, né, estou tendo um lucro aqui de 12,25%, tá? Isso considerando apenas o fechamento da cotação do dia de hoje versus o preço médio de compra, tá? De cada um dos papéis. Considerando os proventos recebidos, eu tenho aqui a rentabilidade, né? Então, estou tendo uma rentabilidade de 17,35% em Banco do Brasil, 18,49% em Banrisul, 33,97% em Bradesco, 4,29% em Banco BMG. E aqui o Banco ABC Brasil, né, a rentabilidade é a mesma do prejuízo da operação, porque eu não recebi ainda nenhum provento, né, do banco. Tá? Então, no geral, a carteira do canal está tendo uma rentabilidade de 15,99%, que me dá aí R$ 597,09 de rentabilidade em valores financeiros, né? Fazendo o fechamento então do dia, né? A carteira do canal encerrou essa quarta-feira com um patrimônio de R$ 4.191,64, que dá uma valorização de R$ 11,03 em relação ao dia anterior. Em termos percentuais, essa carteira se valorizou 0,26%, tá? Enquanto que no mesmo dia, né, o índice Bovespa caiu 0,39%. Então, no dia de hoje, né, a carteira do canal se valorizou 0,65% em relação ao índice Bovespa, tá? O que é um dado positivo. Então, o objetivo, né, da carteira foi atingido, que é performar melhor que o índice Bovespa. Então, hoje, novamente, atingimos mais uma vez o recorde de patrimônio, né, com a carteira chegando aí aos R$ 4.191. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.